Evangelho de Mateus 8, do versículo 23 ao versículo 27. É um texto muito conhecido, que diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? É um texto muito conhecido. E eu trago como tema para nós meditarmos: confiança em meio à tempestade. E esse momento aqui foi um fenômeno natural que os discípulos experimentaram com Jesus, né, de um vento, um mar muito bravo. Mas simbolicamente, nesse texto quero compartilhar com vocês que essa tempestade, esse temporal, pode representar os momentos difíceis que nós passamos muitas vezes, né, no nosso ciclo de vivência. E muitos problemas, algumas tempestades mais brandas, outras mais violentas, né, que abate sobre a nossa vida, né, que é aqui representada pelo barco, e muitas vezes nós balançamos e sofremos consequências, muitas vezes severas, às vezes leves. Mas essa é a circunstância em que os discípulos se encontram depois de um dia de muito trabalho. Então, confiança em meio à tempestade, a confiança em Deus nos dá segurança. Se de fato nós confiamos em Deus, nós podemos nos sentir seguros por isso. E nós vamos ver aqui como que os discípulos se comportaram, como foi a atitude deles diante dessa situação, sabendo que Jesus, o Deus, estava no barco com eles, atravessando também aquela tempestade. Mas ser seguidor de Cristo significa que nós também passamos por situações. Então, o primeiro ponto que eu vejo nesse texto são situações. Olha só o que diz o versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Situações da vida, de repente. Os discípulos provavelmente não esperavam por aquela tempestade naquele momento e naquela circunstância, naquela proporção. Mas de repente, eles estavam ali tranquilos, quem sabe conversando, dialogando sobre os milagres que Jesus tinha feito. Nossa, você viu aquele cara que Jesus curou? Nossa, mas você viu como aquele chegou diante do mestre, como ele saiu? E eles estavam conversando sobre os acontecimentos, imagino eu, que eles tinham vivido durante o dia. Aparentemente, um dia como outro qualquer. Mais um dia de cura, mais um dia de milagres, mais um dia de ressurreição, mais um dia de muito trabalho. Só que, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. Situações da vida. Nós passamos por situações diversas na nossa vida. Eu brinquei de manhã aqui com o pessoal que a nossa vida é de fases, né? E ela é muito bem representada no eletrocardiograma, né? A nossa vida é assim. Um dia estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo, outro dia estamos lá em cima, outro dia estamos lá embaixo. Porque se a nossa vida ficar linear, o que acontece? Se o eletrocardiograma ficar linear, significa o quê? Passou dessa para outra. Então a nossa vida, ela é movimento. E movimento, tudo que se movimenta gera ondas. A nossa vida é feita de fases. Então tem momentos na nossa vida que passamos por situações diversas, situações difíceis, situações complicadas, né? Porque a nossa vida, ela é um movimento. Depois da bonança,
vem a tempestade, depois da tempestade vem a bonança, depois da bonança vem a tempestade de novo, depois da tempestade vem a bonança e assim vai. Assim é a nossa vida. São as situações que nós passamos a nossa vida. Aparentemente não havia nada de errado com aquele dia. Muito pelo contrário. Os discípulos provavelmente presenciaram grandes milagres que Jesus realizou. Estava tudo bem, quando de repente uma tempestade violenta. E aí nós podemos pensar assim: estava tudo bem, quando de repente um câncer. Estava tudo bem, quando de repente uma diabetes. Estava tudo bem, quando de repente o desemprego. Estava tudo bem, quando de repente roubaram meu carro. Estava tudo bem, quando de repente uma crise no casamento. Estava tudo bem, quando de repente, aí eu coloco um pontinho e você acrescenta o de repente que aconteceu na sua vida. É assim a nossa vida. Estava tudo bem. Às vezes a gente deita e levanta de outro jeito. São as situações que acontecem nas nossas vidas. Os discípulos, eles tinham experiências com o mar. E nesse momento de tempestade, eles tinham muitas habilidades, usaram todos os seus potenciais, todas as habilidades que eles tinham com o mar, porque eles eram pescadores. Mas mesmo na caminhada com Cristo, mesmo estando com Cristo, eles passaram por aquele momento difícil. O Evangelho de Lucas, que esse texto está tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Marcos, ele vai falar que eles corriam perigo de morte, perigo de vida. Na caminhada com Cristo, nós muitas vezes passamos por perigos de morte. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou? Que na caminhada dele ele foi preso, ele foi surrado, ele apanhou, ele foi torturado. Quantas vezes perigos de morte ele enfrentou? O apóstolo Paulo, um homem que viveu, a partir do momento que ele teve encontro com Cristo, ele viveu para o Evangelho, ele viveu para proclamar a mensagem de Jesus, mas passou por momentos difíceis. Como diz o jovem da minha igreja, por cada perereco, por cada momento de tribulação, mas a caminhada com Cristo não nos deixa imunes de situações. A caminhada com Cristo, no versículo 25, não nos deixa imunes também de clamor. A primeira coisa no versículo 24 são situações. A segunda coisa é o clamor. Olha o que diz o versículo 25. Quem pode ler? Versículo 25. Mestre, Senhor, salva-nos, vamos morrer. O texto de Marcos diz: o barco está afundando, socorre-nos, Senhor. E a outro texto de Lucas fala: o Senhor não se importa que a gente pereça? Jesus, no meio dessa tempestade, ele dormia tranquilamente. O texto fala que ele estava reclinado na popa do barco com a cabeça sobre um travesseiro. Ele dormia e ele descansava. Isso mostra o cansaço de Jesus. Um dia de muito trabalho. Por incrível que pareça, eu não sei quantos aqui têm a experiência de dar palestras, de pregar, ou até mesmo de dar aulas, mas é uma adrenalina. Às vezes eu chego em casa depois do culto com todas as minhas energias esgotadas, porque exige muito de nós. Chega muito cansado. Imagine Jesus passando o dia inteiro fazendo isso, curando, libertando, expulsando demônio, pregando o evangelho do reino, e faz isso e faz aquilo, e repreende os fariseus, repreende os saduceus, repreende os discípulos. Um dia de muito trabalho, exige muito de nós. Muito. E ele aproveitou a oportunidade da travessia de um lado para o outro, para dormir e descansar. E é interessante que a tempestade era tão violenta que nem o barulho do vento, o chacoalhar do barco, o barulho das ondas não foram capazes de acordar Jesus do seu sono. Ele estava num sono profundo. Mas os discípulos, pelo visto, eles não estavam dormindo. Logo acordaram
com a tempestade, desesperados, buscando o que fazer. Mas a confiança em Jesus, ela nos leva a clamar: Mestre, salva-nos, vamos morrer. Eles ficaram com muito medo. Não é isso que nós sentimos? No primeiro momento, quando a notícia vem, não bate aquele medo no nosso coração? A gente não perde o chão? As nossas pernas não ficam bambas? E a gente fica confuso? E agora? O que eu vou fazer? É interessante que os discípulos, eles tentam todas as suas habilidades primeiro. Eles usam toda a sua experiência do mar. Eles usam todo o seu potencial antes de clamar a Jesus. Muitas vezes eu me vejo na situação dos discípulos, usando todas as minhas habilidades, tudo que eu sei, tudo que eu sou capaz. Quando eu vejo que não tem jeito, que foge do meu controle, aí eu, meu Deus, por favor, tem misericórdia de mim, me socorre. Aí Jesus, como um bom Deus, como um bom Senhor, diz: o que eu tenho que fazer por essa pessoa? O que eu tenho que fazer por essa vida, se não acolher, se não socorrer? Os discípulos presenciaram o livramento na vida de outras pessoas. Até esse momento, os discípulos já tinham presenciado muita coisa que Jesus tinha feito: ressurreição, expulsão de demônios, enfim. Mas este era o momento deles clamarem por Jesus. Esse era o momento dos discípulos se aproximarem a Jesus para socorro. Até então os discípulos estavam perto de Jesus, assistindo. Eles eram espectador, vendo Jesus realizando seus milagres. Agora, ele está no papel da multidão. Os discípulos estão no papel da multidão. Eles que vão até Jesus para clamar, para pedir por socorro. E foi o momento dos discípulos experimentar da providência divina. Foi o momento dos discípulos experimentar do socorro de Deus. Porque não dá para viver com base da experiência do outro. Até então os discípulos viviam com base na experiência do que Jesus tinha feito na vida do outro. Jesus não tinha realizado nenhum milagre na vida deles. Esse foi o momento em que eles começaram a ter a sua própria experiência com Deus. A tempestade nos fortalece. A tempestade nos deixa mais perto de Jesus. A tempestade fundamenta ainda mais a nossa fé. Foi isso que os discípulos falaram: quem é este? Mas olha, ele estava com Jesus há tanto tempo. Quanto tempo, quantos anos eles estavam caminhando com Jesus, e eles ainda ficaram surpresos: quem é este? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Mas Jesus acordou do seu sono. Na verdade ele não acordou, né? Ele foi acordado. Eu acho que por isso que ele deu uma bronca nos discípulos. Imagina, você está naquele sono gostoso, sonhando. De repente chega alguém, né, te balançando: acorda, acorda. Você fica assim: pô, eu estava dormindo no sono tão bom e você vem me acordar. Talvez seja por isso que ele tenha dado uma bronca nos discípulos antes. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E essa é a terceira situação que eu vejo aqui nesse texto. Primeiro são as situações, depois é o clamor dos discípulos, e terceiro é a repreensão de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 23. Alguém pode ler? Versículo 26, desculpa. Olha a repreensão de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? O que nós temos aqui nesse texto? Nós temos marinheiros, temos pescadores, temos filhos de pescadores, homens experientes a singrar o mar, experientes com diversas tempestades, experientes com muita chuva, com o mar violento, com o mar bravo. E até então eles tinham sobrevivido a tudo isso. Mas uma coisa é verdade, que pelo desespero dos discípulos,
eles não estavam acostumados com este tipo de tempestade. Pelo desespero dos discípulos, eles não estavam acostumados com este tipo de tempestade. A geografia diz que aquele mar é um mar propício para temporais e para que o mar fique muito agitado. Porque ele fica entre duas serras, entre duas montanhas. Então vem o vento, entra naquele vale e provoca ondas muito fortes. Mas os discípulos eram pescadores. Eles sabiam desses fenômenos naturais. Se eles soubessem que era um momento de grande perigo, de risco de vida, eles teriam falado: Senhor, não é o momento de nós irmos para o barco. O Senhor sabe que a gente pode até afundar. É um momento perigoso. Mas se eles foram, é porque eles sabiam que poderia acontecer, mas numa proporção que eles dariam conta. Mas eles não deram conta. Por isso que eles clamaram e por isso que Jesus repreende. Porque quando nós olhamos logo em seguida no versículo 28 de Mateus, e também no Evangelho de Marcos, e também no Evangelho de Lucas, os três evangelhos seguem na mesma ordem. Eles falam que quando Jesus chega do outro lado, o que eles encontram? O que Jesus encontra? Os endemoniados. E é engraçado, é interessante que os três evangelhos citam a mesma passagem. Então que nós podemos entender que essa tempestade, este tipo de tempestade, era uma tentativa diabólica de impedir Jesus de chegar do outro lado do lago. E a repreensão de Jesus, então, para os discípulos: a fé de vocês, porque vocês estão com medo, vocês não têm fé. Então nós podemos entender que a repreensão de Jesus é mais ou menos o seguinte: a fé de vocês não aguenta esse tipo de tempestade? Se é uma tentativa diabólica de impedir Jesus de chegar do outro lado, a tempestade foi provocada pelo reino espiritual das trevas. Por isso os discípulos não tiveram controle. E Jesus fala para eles: a fé de vocês não aguenta esse tipo de tempestade. Isso é espiritual. Isso não é do reino natural. Isso não é um fenômeno da natureza. É um fenômeno das trevas. A fé de vocês não aguenta isso? A repreensão de Jesus parece que é nesse sentido. Por isso que eles ficam tão admirados. Por isso que os discípulos ficam tão admirados, porque apenas com uma palavra, com duas palavras, o mar se acalma e o vento para. Porque suas habilidades não foram suficientes. Porque com o mundo espiritual não se luta de forma natural. Não se luta com o reino das trevas com habilidades físicas. Não se luta com o reino das trevas com habilidades intelectuais. Se luta com o reino das trevas com habilidades espirituais. E foi exatamente dessa forma que Jesus enfrentou essa tempestade, essa tentativa diabólica de impedir a sua obra. O que nós podemos entender com isso? Que há tempestades e há tempestades. Há tempestades que na nossa vida, que é de forma natural, que são circunstâncias naturais da vida. Porque quem está vivo passa por problema, só não passa por problema quem já morreu, concorda? Quem está vivo passa por um momento difícil. Mas há tempestades que podem sim ser uma tentativa do inimigo para nos atingir. Mas não apenas nos destruir, mas impedir a obra de Deus. Que é exatamente a tentativa diabólica aqui. Não era matar os discípulos e matar Jesus no sentido físico, mas impedir que a obra de Deus, que o reino de Deus fosse proclamado. Muitas vezes o ataque do inimigo na nossa vida é para que a obra de Deus não se cumpra. Nós trabalhamos em célula na igreja e um casal veio nos procurar. E no discipulado, eles estão discipulando um casal novo. E eles falaram assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Toda vez que a gente vai discipular esse casal, a gente chega em casa, só o trapo, só o farrapo, cansado, sem energia, sem forças. Às vezes a gente sonha com coisas ruins. E o casal tinha todo envolvimento com o espiritismo. Tinha todo envolvimento com outras religiões ocultas. E nós alertamos eles. Porque a luta não é apenas no intelecto. Não é você convencê-lo de que o cristianismo é a religião certa.
e que o espiritismo é errada. Mas a luta, ela é espiritual. E ela exige de nós uma postura diferente. Ela exige de nós uma conduta diferente. Então, ao invés de ficar argumentando, ore, jejue, porque é assim que se vence o reino das trevas. Não foi o que Jesus disse para os discípulos: esse tipo de potestade só se repreende com jejum e com oração? Significa que nós temos que consagrar mais nossas vidas. Ter discernimento espiritual para saber o que é natural e o que é espiritual. E mesmo depois dessas experiências que os discípulos passaram com Jesus, em Mateus 17, fala que um homem trouxe o seu filho para os discípulos, para que eles o curassem. E aí o texto continua lá à frente, e o mesmo homem aparece com a mesma criança, dizendo para Jesus: mestre, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, ele se cai no fogo, ele cai na água, e ninguém é capaz de controlar. E aí Jesus diga: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E aí Jesus ainda fala o homem ainda fala para Jesus: eu trouxe para os seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. E aí quando o homem traz o filho para Jesus, Jesus repreende o demônio. Os discípulos tentam curar o menino e Jesus repreende o demônio. Tem alguma coisa de errada, não tem? Por que os discípulos tentam curar e Jesus expulsa o demônio? É o discernimento espiritual que nós precisamos ter. Por isso que muitas vezes a Bíblia ela é dura para nós. Nós somos repreendidos, exortados com a palavra. E eu acredito que se é um dom que nós precisamos como crente e como líder, é de discernimento espiritual. Discernir o que é natural e o que é espiritual. E aqui a repreensão de Jesus para os discípulos era: essa tempestade não é a tempestade que vocês estão acostumados a enfrentar quando vão pescar. Vocês vão enfrentar muito tipo de tempestade como esta, na vida de vocês, na caminhada de vocês. E foi o que eles mais enfrentaram: perseguições, lutas, sofrimentos, prisões, açoites. Foi o que eles mais enfrentaram, tempestades espirituais. E aí o que Paulo vai falar em Coríntios, em Romanos: o homem natural não é capaz de compreender as coisas espirituais. Só o homem espiritual é capaz de entender as coisas espirituais. Então nós como cristão, você como cristão, busque a Deus. Jejue, ore, peça discernimento, e Ele vai te dar sabedoria, discernimento espiritual. E Ele vai te dar força para você lutar contra o reino das trevas. E não se preocupe se o Senhor está te repreendendo. Não fique triste se o Senhor te repreender por conta disso, porque a repreensão faz parte. Porque o pai repreende quem é filho. Quem não é filho, o que ele pergunta? Cadê a mãe desse menino? Não é assim que ele faz? Ele não vai repreender a criança. Ele pergunta: cadê a mãe dessa criança? A mãe, né? Por que não falam cadê o pai? Eu sempre quis saber. Cadê o pai dessa criança? Só pergunta pela mãe. Mas ele nos repreende, nos orientando com muito amor, com muito carinho. Então a primeira coisa do texto, no versículo 24, são situações. A segunda é o clamor dos discípulos, no versículo 25. No versículo 26 tem a repreensão de Jesus. E no versículo 27 tem a experiência dos discípulos. Olha só o que diz no versículo 27. Quem pode ler? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este foi o momento da experiência dos discípulos. Nós só saberemos de fato quem é Jesus quando tivermos nossas experiências com Ele. Eu não me surpreendo com a surpresa dos discípulos, porque até então eles presenciaram
milagres, experiências do outro, mas agora eles estão passando pelas próprias experiências. Eles estão sendo colocados à prova. Eles estão sendo provados na sua fé, na sua caminhada cristã. E quem sabe como Jó, eles poderiam dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu ando contigo. Agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem tu és de verdade. 12 homens que pessoalmente viram Jesus curar leprosos, paralíticos e tantos outros. Mas essa tempestade era o momento em que eles clamariam pelo nome de Jesus e experimentassem do seu poder, do seu cuidado, da sua proteção e da sua provisão. A experiência com Deus muitas vezes ela vem do momento de dor e sofrimento. Concordam? A experiência com Deus, na maioria das vezes, 99,9% das vezes, ela vem de um momento de dor e de sofrimento. Porque ninguém para refletir na vida quando está muito feliz. Ai, como eu estou feliz. Nossa, que vida é essa, meu Deus. A gente não para refletir na nossa vida quando a gente está muito alegre. Quando a gente está muito feliz, a gente é muito impulsivo. Mas a gente reflete na vida quando passamos pelo vale da sombra da morte. Dizem que os melhores livros foram escritos no momento de dor e sofrimento. As melhores canções foram compostas no momento de dor e sofrimento. Porque a experiência, o momento de dor e sofrimento nos dá a experiência com Deus. Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, não pergunte: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo? Mas mude a sua pergunta, diga: Deus, o que eu preciso aprender com isto? Porque os discípulos precisavam aprender que tipo de tempestade era essa que eles estavam enfrentando. Se você está passando por alguma situação, Deus quer te ensinar alguma coisa que você precisa aprender e que você não aprenderia em outra circunstância. Eu contei de manhã um testemunho do marido da Ana Paula Valadão, ele contando o momento em que ele quebrou o fêmur, estava no momento de férias com a família, no jet ski. O jet ski de a outra pessoa veio meio desgovernado e bateu o bico na coxa dele e o fêmur dele virou uma árvore, trincou inteiro. E ele ficou muitos meses imobilizado. Ele tinha muitos projetos, tinha muitos sonhos, fazendo muita coisa, muito trabalho. E ele pergunta para Deus: mas Deus, por que eu tenho que passar por isso? E aí no momento de sua lamentação, ele disse que Deus ensinou coisas para ele, que se fossem circunstâncias diferentes ele não teria aprendido. Então talvez esse momento que você está passando é porque Deus quer te ensinar alguma coisa. E apenas que você cresça, que você tenha experiências com Ele, que vocês tenham mais experiências com o Senhor, com Cristo. Essa é a nossa caminhada. Confiança em meio à tempestade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Amém? Então não importa a tempestade que você está passando, são situações da vida, são situações, mas escute a repreensão do Senhor, apenas a orientação, a direção que o Senhor está dando para você, mas também aproveite esse momento para você ter experiências com Deus, para você crescer espiritualmente, para você firmar, fundamentar ainda mais a sua fé. E eu tenho certeza que os discípulos saíram diferente desse barco. Mas não importa a situação que você está vivendo, o importante é que Jesus está nesse barco com você. Amém? O importante é que Ele está nesse barco com você. Porque passar pela tempestade é normal. Normal, o que não é normal é passar por ela sem ter Jesus no barco. Jesus está na sua vida. E no momento em que você clamar: Senhor, socorre-me, Ele vai levantar e Ele vai dizer: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E vai fazer-se completa bonança na sua vida. Porque quando Ele te falar basta, vai bastar.
Amém?